Hello, people! Como vocês estão, gente? Espero que todos bem. E vamos continuar para mais um vídeo, aula de ciências dessa semana, ok? Continuem focados, não fiquem desfocados, não fiquem desanimados, com preguiça. Vamos ser firmes e fortes aqui nas videoaulas de todos os professores, certo? E nesta semana, nós vamos fazer uma previsão breve sobre alimentos perecíveis e não perecíveis. Você aprendeu na semana passada que alimento perecível precisa ser armazenado refrigerado, ou seja, colocado em temperaturas frias dentro da geladeira ou do congelador da geladeira, que é mais frio ainda, que a temperatura no congelador é abaixo de zero. Isso vai depender do alimento que você comprou, certo? Que você vai usar para se alimentar depois. Isso é perecível. Tudo que é perecível precisa desses cuidados de armazenação refrigerada, ok? É esse conceito que você precisa saber para perecível. Anotar aí no seu caderno de rascunho, no seu caderno de estudo, e não esquecer de forma nenhuma esse conceito, ok? Não perecível é, digamos que o contrário disso. Não precisa ser armazenado na geladeira, não precisa ser resfriado, não precisa passar por esse processo de resfriamento, ok? Por que que nós temos que ter esse cuidado de saber o que é perecível e o que é não perecível? Porque existem os fungos e bactérias que podem contaminar os alimentos. Então, alguns alimentos são mais fáceis de ser contaminados e podem estragar, perecer. A palavra perecível vem de perecer, ou seja, perecer vem de deixar de ser alguma coisa. Vem de um sinônimo de algo que vai acabar, que vai perecer, que vai terminar, ok? Então, alguns alimentos perecem, perdem, estragam mais rápido e precisam desse cuidado de refrigeração, ok? Isso não acontece com os não perecíveis, que eles têm mais tempo de duração, eles demoram muito mais tempo, demoram mais tempo para serem, né, para perder, para perecer. Então, essa é a diferença dos dois, ok? Você sabe agora classificar, se você for no supermercado, você vai ter essa atenção de saber classificar o que é perecível e aquilo que não é perecível, porque você já sabe a diferença dos dois, tá bom? Esse assunto está na apostila, no caderno do ângulo, na apostila do ângulo, na página 275, que ele traz, inclusive, alguns exemplos de alimentos perecíveis e exemplos de alimentos não perecíveis. Certo, pessoal? E aí a gente tem uma correção para fazer, ok? E nós vamos fazer essa correção agora, lembrando você que depois desse vídeo, qualquer tarefa para casa, pesquisa e atividade vai ficar na descrição desse vídeo, certo? Então, tudo que você precisa saber, se vai ter tarefa para casa, se, ou não vai ter tarefa para casa, você vai aqui na descrição desse vídeo e vai verificar estas tarefas, se tem ou não tarefa, beleza? Então vamos abrir aí, já estão com a apostila aberta, né? Peguem todos aí a apostila na página 275 e vamos fazer aí a correção desse exercício, tá bom? Só lembrando que esses alimentos não perecíveis, eles precisam eles podem ser armazenados em temperatura ambiente, certo? Ou seja, eles são armazenados no armário da cozinha da sua casa, tranquilamente, que é cerca de 25 a 28 graus Celsius, dependendo do dia que está a temperatura, dependendo do clima, né, que está na cidade onde a gente mora, enfim. Certo, pessoal? E os perecíveis você vai armazenar na geladeira ou você vai armazenar no freezer, que a temperatura é mais baixa ainda, mais fria. Bom, aí a gente tem a primeira questão que a gente vai ler aqui, vocês vão fazer a correção aí,
ver se a de vocês está certa, beleza? A atividade 4 da 275, ela diz o seguinte: leia as palavras do quadro e responda, né? E você vai responder, tem a letra A e a letra B. Então, você vai ler as palavras do quadro aí, ok? Essas aqui, essas palavrinhas. Aqui não está dando para ver direito, mas são as palavras desse quadro, certo? E depois que você ler essas palavras, você vai voltar na letra A, que é essa primeira aqui. Aproximando, dá para a gente ver, certo? Na letra A, responde a letra A, depois passa para a letra B e responde, ok? Simplesmente ele vai querer que você pinte. Você vai usar duas cores de lápis, a vermelha e a amarela. Na letra A, ele pergunta o seguinte: pinte de vermelho as que nomeiam alimentos perecíveis. Então, no quadrinho aí, circulado, você vai pintar de vermelho tudo aquilo que é perecível. Vamos lá, vamos pintar de vermelho o que é perecível? Ó, iogurte que você compra perecível precisa ser armazenado de uma forma correta, refrigerado. Presunto, queijo, a carne, a margarina, o requeijão e o leite condensado, tá? O leite condensado, ele só vai se tornar perecível se você abrir a embalagem e usar um pouco. Se você abrir a embalagem, você tem que refrigerar. Então, vamos considerar que foi aberta a embalagem e aí ele foi, então, se tornou um alimento perecível. O leite condensado no frasquinho na embalagem, se ele estiver lacrado, fechado, ele pode ficar em temperatura ambiente. Mas agora, se for aberto, ele vai ter que ser refrigerado. Então, vamos considerar o leite condensado como perecível, então você vai pintá-lo de vermelho. Vamos considerar que ele foi aberto. Você abriu, usou e agora tem que refrigerar. Beleza? Ok. Então, o restante das palavras aí que sobraram, você vai responder com a pergunta da letra B. Pinte de amarelos que nomeiam alimentos não perecíveis. Não perecíveis. Então, sobrou a farinha, o biscoito, arroz, feijão, certo? Tem uma exceção aí para o arroz e feijão também, para que você entenda, quarto ano, atenção. Vamos considerar esse arroz e esse feijão que está aqui como grão, o grãozinho deles. Como quando você compra o pacote de arroz e o pacote de feijão, tá? Quando esses alimentos são cozidos, cozinhados pelo seu pai ou pela sua mãe, pela sua família, feitos no almoço ou no jantar, quando eles são cozidos, eles passam a se tornar alimentos perecíveis, que precisam ser armazenados na geladeira, ser refrigerados, porque eles podem estragar em algumas horas, tá? Quando é o grão que está dentro da embalagem ainda, nós consideramos não perecíveis. Então, por isso que você vai pintar o arroz e o feijão de amarelo. O óleo, os ovos também podem ficar fora da geladeira, certo? Você vai pintar de amarelo. E o chocolate em pó, pinte também de amarelo, ok? Certo? Bom, é isso, tá? Você tem que ter em mente, por exemplo, aqui o exemplo do ovo. Por que a gente colocou ele de amarelo? Porque o ovo, se você retirou o ovo, por exemplo, no supermercado, ele estava exposto na prateleira do supermercado, na sua casa ele pode ficar no armário. Agora, se você tirou os ovos, por exemplo, no supermercado, ou você pegou em algum local que estava refrigerado, eles estavam refrigerados, você precisa mantê-los refrigerados. Este é o raciocínio que você tem que ter. Se os ovos estavam refrigerados no supermercado, na sua casa você tem que pegá-los e colocar na geladeira, porque esse choque de temperatura deteriora, estraga a composição do alimento e facilita com que ele possa perder, né, a sua vitalidade, o seu uso em poucas horas, certo? Sem contar que poderá haver ação de fungos e bactérias nesse alimento, então contaminando ele mais fácil, certo? É o caso que nós usamos aqui, por exemplo, para o leite condensado, né? Se você abriu esse potinho, cortou a pontinha ali,
aonde é certo de cortar, você colocou o leite condensado que está no pote em contato com o meio ambiente, com o ar. E no ar existem muitos fungos e bactérias, então teve contato, por isso que você tem que armazenar na geladeira, certo? Porque senão ele vai perder poucas horas no outro dia, ele não vai ser pronto mais para uso, porque contaminou. E o que acontece? Você aprendeu nas últimas aulas que os fungos e bactérias proliferam nos alimentos, né? Você aprendeu que fungos e bactérias proliferam. E por que refrigerar na geladeira o leite condensado depois de aberto uma vez? Porque você aprendeu naquele gráfico, naquele termômetro de temperatura, que fungos e bactérias não conseguem se proliferar em temperaturas baixas. Eles ficam em estado de dormência. Todas essas informações que eu estou falando, vocês devem prestar atenção, rever esse vídeo várias vezes, porque são assuntos que não podem passar desapercebidos, conteúdos que não podem passar desapercebidos por vocês. Ou seja, você precisa entender isso bem. Certo, pessoal? Ok. A número 2 agora, tá? Se você tiver dúvida, você pode rever esse vídeo. Você também tem acesso às explicações da apostila do ângulo, ok? A 2 diz o seguinte: discuta com seus colegas e responda a questão a seguir. Essa questão você não estava com seus colegas porque você não estava em sala de aula, mas você poderá ou poderia ter discutido com seu pai, com a sua mãe. Toda vez que tiver uma pergunta desse perfil, discuta com seus colegas, como você está tendo aula da sua casa, você pode perguntar para a sua família, certo? A pergunta é o seguinte: no supermercado, é indicado que as carnes e os derivados do leite sejam colocados por último no carrinho de compras. Por quê? Por que que carne e derivado de leite tem que ser colocado por último no carrinho de compras? Por quê? Uma das explicações seria que esses alimentos eles estavam em locais refrigerados, né? Eles estavam todos em locais refrigerados, com as suas temperaturas ideais, dentro de freezers ou geladeiras. E quando retirados desse local, eles devem ficar poucos minutos fora da geladeira, porque a temperatura ambiente é bem maior do que a dentro da geladeira ou de freezer, e esses alimentos podem passar por um processo de derretimento, né? A temperatura deles vai aumentando cada vez mais, eles podem começar a mudar a sua aparência física, e isso pode gerar dano para aquele alimento. Isso pode fazer com que o alimento deteriore, que o alimento perca sabor, perca a sua essência original. Então, a explicação seria essa, certo? Sem contar que esta mudança na forma do alimento, por ele estar aumentando a sua temperatura, se ele ficar muitas horas no carrinho, supondo que você fique 1 hora no carrinho dentro do supermercado, pode gerar também contaminação para o alimento, ok? Então, o ideal para você fazer compras é você pegar esses alimentos que estão na prateleira normal, que podem suportar horas ali no carrinho enquanto você estiver no supermercado, tá? Alimentos congelados para você preservar este alimento, para você utilizá-lo de uma forma segura, você tem que comprá-los por último e só assim depois você pode finalizar a sua compra, ok? Esse é o ideal, esse é o padrão ideal que se usa para manter o alimento de uma forma ok, que a gente fala de uma forma, de uma boa qualidade do alimento, certo? E aí é essa a explicação para 2 e você pode bolar a sua resposta aí de acordo com o que eu expliquei, mas você também tem direito de responder com as suas palavras, certo, pessoal? Vamos passar para a próxima página, 276, tá? É uma questão desafio aí, como o próprio nome da questão diz, é desafio, então é um desafio para você fazer essa questão, tá bom? É o seguinte, diz o seguinte: por que se deve evitar que a porta da geladeira fique aberta por muito tempo? E aí a gente vai ter uma série de explicações que você pode utilizar. Você pode dizer
Um dos primeiros pontos que a gente pode levar em consideração também é a questão do gasto de energia, para evitar o gasto de energia. Você pode colocar essa resposta também, para completá-la como resposta extra, uma resposta a mais da que você vai colocar como principal. Agora, principal é que se a porta da geladeira fica muito tempo aberta, você está permitindo que possa entrar mais fungos e bactérias que estão presentes no ambiente dentro da sua geladeira, tá? E pode gerar uma contaminação naqueles ambientes. Professor, mas você disse que o frio deixa os fungos e bactérias em dormência. Deixa, com certeza. Mas chegará algum momento nas próximas semanas que esses fungos e bactérias vão começar a proliferar dentro de um pote, por exemplo, de um requeijão, dentro de um pote de uma bolacha que você colocou. Mesmo que lento, bem devagar elas proliferem, elas vão proliferar. Na temperatura ambiente, elas vão, então, proliferar mais rápido por causa do calor. Dentro da geladeira,